E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nada acontece por acaso, existe um porquê. Não murmure, mas procure então compreender. Deus usa o tempo e é no tempo que o milagre vai acontecer. Enquanto você clama, Deus trabalha pra te abençoar. O seu clamor é uma arma, ninguém vai calar. Deus usa o tempo e é no tempo que essa muralha, o chão vai desabar. Essa luta passará, mas é no tempo de Deus. A vitória chegará, mas é no tempo de Deus. É nesse tempo que o mar enfurecido se acalma. É aí que ele peleja pelos filhos seus. Esse pranto cessará, mas é no tempo de Deus. Sua hora chegará, mas é no tempo de Deus. Hoje ele pode usar o tempo pra te abençoar. Então vai se preparando pra testemunhar. Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não erra, Deus não falha, irmão, o tempo dele vai chegar. A sua oração será ouvida, no seu tempo respondida. Essa prova breve vai passar. O tempo vai chegar, vai adorando, Deus está trabalhando. Vai adorando, o tempo está chegando. É uma questão de tempo, tudo vai mudar. Não pare de adorar. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, meu Deus. Essa luta passará, mas é no tempo de Deus. A vitória chegará, mas é no tempo de Deus. É nesse tempo que o mar enfurecido se acalma. É aí que ele peleja pelos filhos seus. Esse pranto cessará, mas é no tempo de Deus. Sua hora chegará, mas é no tempo de Deus. Hoje ele pode usar o tempo pra te abençoar. Então vai se preparando pra testemunhar. Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não erra, Deus não falha, irmão, o tempo dele vai chegar. A sua oração será ouvida, no seu tempo respondida. Essa prova breve vai passar. O tempo vai chegar, vai adorando, Deus está trabalhando. Vai adorando, o tempo está chegando. É uma questão de tempo, tudo vai mudar. Não pare de adorar, vai adorando, Deus está trabalhando. Vai adorando, o tempo está chegando. É uma questão de tempo, tudo vai mudar. Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não erra, Deus não falha. O tempo dele vai chegar. A sua oração será ouvida, no seu tempo respondida. Essa prova breve vai passar. O tempo vai chegar, vai adorando, Deus está trabalhando. Vai adorando, o tempo está chegando. É uma questão de tempo, tudo vai mudar. Não pare de adorar. É uma questão de tempo, tudo vai mudar. Não pare de adorar.
do Senhor, aleluia. Oi, ovelhinha, por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim. Volta logo pro aprisco, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu, achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão com a gente. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor sente vai falta te de você. encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem um valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. E bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, Bate o pé. ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath. Eu tô super feliz de estar aqui com a sua turminha. Quando você está numa conversa e aquele nome é citado na mesa, câncer, pesa. Quando é citado desemprego, dá uma pesada. Mas no mundo espiritual, quando o nome é declarado, não é qualquer nome, é o nome que está acima do câncer, acima do desemprego, acima da dificuldade, acima de tudo e de todos. Oh Jesus, seu nome, seu nome, seu nome. Se tu és, sim, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. É só Ele.
Clama! Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. E ele faz o que esse nome? Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Se você sabe, canta alto, amor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Quando você clama, Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família clama o santo nome Jesus. começa a clamar, começa a clamar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada resiste o nome de Jesus.
Jesus. Toda a honra, toda a glória. Abra aí em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Verso de número 7. Nós vamos ler apenas esse verso. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 7. Nós estamos aí numa caminhada da Bíblia toda, o ano todo. E no domingo passado falamos sobre o contra-ataque de Satanás. Hoje nós vamos falar sobre as missões mundiais, fundamentos das missões mundiais. Amém? Atos capítulo de número 6, verso de número 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E eu creio, fala comigo através da tua palavra. Amém. Pode assentar. Dê a melhor salva de palmas para Jesus pela sua palavra. Então, na semana passada, nós falamos aqui, foi falado, né, sobre o contra-ataque de Satanás. Nós estamos falando sobre a igreja primitiva, como exemplo para os dias de hoje. E Lucas apresentou uma imagem idílica, né, da comunidade cristã primitiva em Jerusalém. E ele vai mostrar que, sendo ela comissionada por Cristo, capacitada pelo Espírito Santo, a igreja estava pronta para içar velas em sua grande viagem missionária. E quase que imediatamente, no entanto, uma perigosa tempestade, ela começava a assoprar, ameaçando engolir a igreja. De forma que alternativa aqui é possível a gente dizer que se o ator principal da história relatada nos capítulos 1 e 2 de Atos, que nós vemos lá que foi o Espírito Santo, toda a ação do 1 ao 2, então nós podemos dizer que nos capítulos 3 até o capítulo 6, Atos parece ter mostrado que Satanás, no seu contra-ataque, parece ser o ator principal nesse momento. E a gente vai perceber que o nome dele é mencionado apenas uma vez, lá no capítulo 5, no verso 3. Mas a gente vai ver que a atividade do inimigo na igreja primitiva, essa atividade maligna dele, ela é facilmente percebida durante todo o tempo. E nós vamos ver que a tática principal e mais cruel empregada pelo diabo, em primeiro lugar, foi a violência física, ou, por que não dizer, por meio das perseguições. E a gente vai perceber que ele tentou destruir a igreja pela força, mas ele não parou por aí, porque ele não conseguia parar a igreja na força, porque quanto mais morria crente, mais crente aparecia. Quanto mais sangue era derramado no chão, mais crente brotava. E eles foram percebendo que
o sangue dos cristãos era semente para novos cristãos. E aí então o inimigo muda de tática, e a gente vai ver que ele recorreu então à corrupção moral. E como foi falado, só estou fazendo um resumo do domingo passado, né? Ele tentou pela corrupção moral, tentando aí infiltrar-se na igreja através da mentira de Ananias e Safira, né? E a terceira tática do inimigo, ela é mais sutil, porque a terceira tática do inimigo foi o da negligência, né? Ele tentou desviar os apóstolos de sua tarefa prioritária, que era o ensino e a oração. E se ele tivesse conseguido, e os apóstolos tivessem talvez aí desistido de pregar, a igreja teria talvez sido levada por qualquer vento de falsas doutrinas, que surgiu também demais, mas os discípulos, por estarem ensinando, pregando, a igreja estava preparada para combater isso. E dessa forma, como foi pregado no domingo passado, as três táticas do inimigo, as três armas do diabo para tentar parar a igreja logo no começo dela, foi a perseguição, a corrupção e a negligência. E a gente vai perceber que o inimigo usa essas táticas até nos dias de hoje. Em muitos lugares ele usa a força, ele usa às vezes a mentira, a corrupção dentro da igreja, e ele usa também a ideia de querer desviar os que estão incumbidos de pregarem a palavra, ensinarem as pessoas a se envolverem com muitas outras coisas e não com a palavra. Quem está entendendo, diga amém. E hoje então nós vamos falar sobre os fundamentos da missão mundial. Depois então da descida do Espírito Santo, lá no capítulo 1, capítulo 2, que vai trazendo essa questão. Depois do contra-ataque do inimigo à igreja, no capítulo 3 ao capítulo 6, nós vamos ver que esse contra-ataque do inimigo foi comemorado por Lucas, lá no capítulo 6, verso 7, que foi o que nós lemos, que não adiantou ele se levantar, a igreja crescia e desenvolvia. Agora a igreja está praticamente pronta para poder iniciar a sua obra missionária. E a gente vai perceber que até aqui ela havia se limitado somente aos judeus. A igreja limitado apenas aos judeus. E também ela se restringia só a Jerusalém. Até aqui, né? Mas aí nós vamos ver que o Espírito Santo, ele está agora prestes a empurrar o seu povo para o mundo. E a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, que é o herói de Lucas, que é o que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas se declara como Paulo sendo uma pessoa que ele admirava muito, né? E foi ele até discípulo aí de Paulo. A gente vai ver que Lucas então vai descrever que Paulo é esse instrumento escolhido por Deus para levar adiante esse empreendimento. Mas também nós vamos examinar dentro do mesmo contexto aqui alguns outros nomes também que foram estabelecidos por Deus, homens notáveis como Estevão, né, o mártir, e Filipe, o evangelista. Mas também nós vamos ver também que tem mais duas conversões extraordinárias dentro aqui do contexto, que é a de Paulo, que no caso ainda era conhecido chamado pelo nome de Saulo. Lembrando que o nome dele não foi trocado, tá, pessoal? Saulo é um nome de família grega e o Paulo de família, no caso aí,
hebraica, né? Judaica, ok? Então, é só por essa questão, não foi trocado o nome dele. E a gente vai perceber que o Saulo, que era fariseu, se converteu, e o Cornélio, que era um centurião, que todos, acho que acredito aqui que sabe o que é um centurião. Quem sabe aí, levanta a mão. Que maravilha, só 3 que sabem. Então, centurião, já fala de 100. Então era um chefe de 100 homens, né? Um centurião, ok? E aí, nós vamos ver que esses 4 homens, cada um aqui, ao seu modo, né? Juntamente com o apóstolo Paulo, né? Que nós vamos ver que Cornélio, ele se converteu através do ministério de Pedro, né? Ele vai ser usado para também, de certa forma, dar uma convertida em algo que ainda havia em Pedro, né? E nós vamos ver que todos esses deram uma contribuição aí inestimável para a expansão global da igreja. E então nós começamos pelo primeiro ponto dessa expansão, que ela vai começar a ser plantada a semente através do testemunho de Estevão. Lá no capítulo 6, verso 9, diz: e esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O que é que eles não podiam resistir? A sabedoria através do espírito com que Estevão falava. Então veja que Estevão, ele foi um dos escolhidos para fazer parte aí do grupo dos 7, né, que foram escolhidos para serem diáconos da igreja, para resolver o problema de que o inimigo queria dispersar, tirar o foco dos apóstolos, que era cuidando de viúvas e de órfãos. E então levanta-se 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar dessa parte social da igreja, porque a parte social não é o tudo da igreja, mas é uma parte da igreja e é necessária, né? Cuidar da viúva, do órfão, das pessoas necessitadas, isso faz parte da igreja, certo? Mas não é o todo. Mas aí o inimigo queria fazer os discípulos parar de pregar, parar de orar, para cuidar das pessoas necessitadas. E Deus, usando através de Pedro, tem uma estratégia para levantar 7 homens para cuidar dessa questão. E aí nós vamos ver que o Estevão aqui era um desses homens. E Lucas declara que ele era um homem cheio do Espírito e de sabedoria, e também cheio de graça, de poder e de fé. E, no entanto, não e surpreendentemente aqui, melhor dizendo, ele vai provocar algumas oposição por parte dos judeus, que o acusava de falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, lá no verso 11. E diante do sinédrio, a gente vai ver que ele foi acusado de não parar de falar contra este lugar santo e contra a lei, verso 13. E essa era uma acusação muito séria que eles estavam fazendo contra Estevão, porque todos nós sabemos que o templo e a lei eram os bens mais sagrados e preciosos para os judeus. E a gente vai ver que alguns comentaristas, né, eles vão fazer uma crítica aqui aos discursos de Estevão diante do sinédrio, por considerar que ele estava sendo incompreensível, ele estava sendo monótono, irrelevante ou até mesmo incoerente. Mas a gente vai perceber, olhando para o contexto todo, que esta é uma avaliação superficial que alguns comentaristas fazem. Porque Estevão,
afirmou que os grandes personagens do Antigo Testamento nunca imaginaram que Deus pudesse habitar em edifícios feitos por mãos de homens. É isso que ele estava pregando. Estevão selecionou aqui 4 épocas importantes, destacando aqui 4 personagens principais, a fim de provar para aquelas pessoas o argumento que ele estava sustentando. E aí a gente vai ver que primeiramente ele vai dizer que Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia, lá naquele lugar idólatra, e chamou Abraão para o seguir. Depois ele vai dizer que o Senhor chama José lá na prisão egípcia, e mais tarde ele vai dizer que Deus também chama Moisés, e Moisés vai passar por 3 fases da vida, que é 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e mais 40 anos no deserto, indo lá fugindo, depois 40 anos com o povo, direcionando o povo para a terra prometida, para a terra de Canaã. E a gente vai ver que o primeiro, diz ele, que Deus aparece para Abraão, Deus fala com Abraão, Deus fala com Moisés, e Deus fala com José, fala com Moisés, e também, por fim, apesar de Davi e Salomão terem construído o templo, né, ele vai dizer que ele sabia muito bem que o Altíssimo não habitava em templos feitos por mãos de homens, porque essa foi a indagação feita por Davi, que Davi queria construir um templo para Deus, e ele começou a preocupar e dizer: olha, minha casa está linda, bonita, mas e a casa de Deus? Nós precisamos fazer uma casa para Deus habitar, eu tenho casa para habitar, e nós precisamos criar uma casa para Deus habitar. E quando Davi está nessa indagação, Deus vem até ele e diz: você não vai fazer uma casa para mim, porque eu não habito em templo feito por mãos de homens. E eles vão entender que a habitação de Deus não é em templos feitos por mão de homens, mas Deus criou homens para habitar neles. Então sabe onde Deus habita? Em você. Deus habita em você. Aqui é um lugar de reunião, mas Deus se manifesta, Deus habita em você, no povo dele. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós vamos ver que o argumento de Estevão está sendo esse, né? E as pessoas vão se levantar contra ele, as pessoas vão falar contra ele, mas fica bem claro pelo versículo que nós lemos, que eles não resistiram ao Espírito Santo que havia na vida de Estevão, e nem a sabedoria que era dado a ele. E aí vem o segundo ponto dessa situação, vem o testemunho de Estevão, e após o testemunho vem a questão do primeiro mártir, né? Que é Estevão no Novo Testamento. E aí Atos capítulo 7, verso 59 e 60, vai dizer que enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considereis culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E aí, eu te pergunto, você é um cristão como Estevão? Que depois de apedrejado, maltratado, injustiçado, você ainda ora pedindo a Deus para perdoar as pessoas que te maltratou pelo pecado delas? Irmãos, o grande problema dos cristãos de hoje é que nós somos cristãos nominais, só de nome. Mas quando nós entramos num assunto como esse, para entender o cerne, a verdade sobre
ser cristão, a gente acaba descobrindo que nós estamos longe do que é verdadeiramente ser um cristão de verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a morte de Estevão, ela foi como uma morte, parece que inspirada na de Jesus, né? No sentido da reação dele, não em relação à questão da cruz. Porque, em seguida ao discurso de Estevão, Lucas registra aqui mais 3 frases ditas por ele, né? Ele diz: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Verso 56. Nós lemos 2 ali, nos versículos acima, e agora estamos vendo mais aqui. E a gente vai ver que talvez Jesus tenha, nessa hora que Estevão diz, ele diz assim, ó, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Talvez aqui a gente pode imaginar que Jesus estava se levantando, né, na visão de Estevão, para dar boas-vindas aí ao primeiro mártir após a ressurreição de Jesus. E aí a gente vai ver que as pessoas ali sem disposição para ouvir Estevão glorificar a Deus, o concílio vai lançar-se sobre ele e contra ele, e vai arrastar ele para fora da cidade para poder apedrejar ele. E foi então que ele disse a segunda frase, verso 59: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja que a oração dele foi semelhante à oração que Jesus orou antes de morrer, né? Lá em Lucas capítulo 23, 46, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, nós vamos notar que depois que desse acontecimento, ele caiu de joelho e ele vai bradar: Senhor, não os consideres culpado desse pecado. E essa frase, ela lembra aqui as primeiras palavras de Jesus na cruz também, que foi registrada por Lucas, né? Que ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que está fazendo. Então, queridos irmãos, nós vemos que de fato aqui há vários pontos semelhantes entre a morte de Jesus e a morte de Estevão. E em ambos os casos, nós vamos ver que foram contratados falsas testemunhas, e ambas foram acusar ali a pessoa que estava sendo apedrejada, ou que seria apedrejada, ou que seria morto na cruz, como Jesus, de blasfêmia. Desculpa. E a gente vai ver que os dois oraram, pedindo que Deus perdoasse ali os seus acusadores, os seus algozes, e que recebesse o seu espírito. Então, Lucas conclui aqui a sua narrativa dizendo que Estevão, verso 60, adormeceu. Essa aqui é uma inesperada e bela descrição que Estevão vai fazer de uma morte tão brutal, irmão. Você já parou para imaginar a cena? Estevão sendo arrastado para fora da cidade. Chega lá fora, joga ele como um nada, e começa a pegar as pedras, faz-se a acusação e começa a apedrejá-lo. Enquanto estão apedrejando, ele está olhando para o céu, ele está orando e pedindo o Pai para perdoar eles. Ele está dizendo: eu estou vendo Jesus em pé. E ele está agora, depois de fazer tudo isso, ele adormeceu. Pense bem, pedras pegando,
Dói levar uma pedrada, sim ou não? Quem já levou uma pedrada aí? Eu já levei uma pedrada uma vez que eu quase fiquei cego. Um menino que era muito atribulado na escola lá, queria bater em todo mundo. A gente estava brincando na rua lá e de repente ele apelou lá e ele pegou um estilingue, irmão. Pensa num negócio, pegou um estilingue, chegou pertinho da minha cara e soltou a pedra. Bem aqui, ó, tem um afundado bem aqui assim no meu olho, aqui no osso. Nem minha esposa sabia disso. Novidade. Você está me conhecendo ainda. 25 anos, né? Você está me conhecendo. Então, veja que levar uma pedrada não é um negócio assim para você poder morrer adormecendo, tranquilo. Parece que a cena que você está vendo aqui, o Estevão não está sentindo as pedradas. Parece que o corpo de Estevão foi anestesiado. E é interessante, se você olhar e ler as histórias dos mártires, você vai ver pessoas sendo passado pinche neles, vivos, e colocado fogo e eles sendo queimados para iluminar a cidade, na época de Nero. E alguns relatos que aquelas pessoas sendo queimadas cantavam louvores a Deus enquanto estavam sendo queimados. E a Bíblia vai nos dar algo interessante. Coloca para nós aqui Hebreus capítulo 11, mais ou menos lá meio que para o final de Hebreus. Pega lá os últimos versículos lá, vê se vocês conseguem aí. Capítulo 11 não. Deixa eu ver se é o 11 mesmo. É o 11. É o 11. Lá para o finalzinho. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Pronto, tá lá. Rapaz, mas se vocês estão... Que isso, hein? Vou aumentar o jejum de vocês. Então vamos lá. Olha aqui. Volta só um versículo. Ele está falando das pessoas, dos heróis da fé, tá? Quer ver? Pode voltar mais um, só para os irmãos entenderem. Ele falou de vários declarados: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tal. Aí ele chega em uns nomes aí que talvez não vai aparecer, outros vão aparecer, mas talvez tenha alguns anônimos. Aí ele começa a dizer: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, pelo meio da fé, extinguiram. Sabe o que é isso aí? Apagaram a força do fogo. Entendeu ou não? A fé deles era tão grande em Deus, que eles parece não estar sentindo o fogo, de tanto gozo, de tanta alegria, de morrer por Jesus. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Continua. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Irmão, se você ler as histórias dos heróis da fé, dos mártires, você vai ver que eles colocavam leões lá no Coliseu e colocavam os cristãos ali numa antessala para poder ir mandando de um em um, ou talvez mais, para fazer um espetáculo para as pessoas que estavam ali assistindo. E conta-se a história que os que estavam na salinha para poder ser comido pelos leões, eles
lutavam entre si, discutiam entre si quem seria o primeiro a morrer por amor a Jesus. Fazer igual um pastor que tem por aí e diz assim, ó: você não é crente não, irmão? As pessoas hoje disputam lugares no palco para aparecer, para ser visto. Eles disputavam lugar para morrer por amor a Jesus. Você está entendendo? Olha lá. Foram torturados, não aceitaram o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a não, irmão, a nosso respeito. Esses passaram por tudo isso para que hoje nós tivéssemos essa tranquilidade toda para servir a Jesus. Lembra do hino? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Irmão, sabe por que você está sentadinho aí e não lá no Coliseu para ser comido pelo leão? Porque alguém foi na frente, alguém disputou o seu lugar, alguém sofreu para chegar a esse ponto que nós estamos aqui. Quem está entendendo, diga amém. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Acabou? E aí vai entrar o capítulo 12, que é muito importante também. Portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, venhamos nos esforçar pela fé, batalhar pela fé. Então, queridos, veja que Estevão é essa pessoa, o primeiro mártir. E Lucas aqui parece estar mais interessado em outros detalhes. O papel vital que Estevão desempenhou para a expansão da igreja cristã. Porque os outros escritores parecem se interessar muito pela vida de Estevão, por outras coisas, mas o Lucas ele vai focar em algo que Estevão fez, que lá na frente nós vamos entender, que fez um grande, como diz o outro, estrago no reino do inimigo, porque as roupas de Estevão, que pregou a palavra com ousadia, o qual aqueles homens não podiam resistir, e que por não conseguir aguentar a verdade que Estevão estava pregando, arrastaram, apedrejaram, mas ele não negou a fé. E ali estava um grande fariseu olhando a cena, e disse que no final, quando ele morre, as roupas de Estevão, cheias de sangue, foram depositadas aos pés desse homem, que lá mais tarde vai se tornar um grande apóstolo. Daqui a pouco nós chegamos lá. Vamos continuar. Então agora vem um outro ponto.
Atos capítulo 8, versículo 5. Vai falar sobre Filipe em Samaria, dizendo: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Então veja que o evangelho agora vai sair de Jerusalém e vai para Samaria. Então, às vezes é difícil para nós imaginarmos como Filipe foi corajoso, irmão, ao evangelizar os samaritanos. Você sabe por quê? Porque havia entre os samaritanos e os judeus, mais ou menos aproximadamente aí 1000 anos de hostilidade. Eles eram inimigos declarados. Na oração do judeu, ele orava falando 3 coisas, que ele agradecia a Deus por não ter nascido essas coisas, e uma das coisas que ele dizia era: eu te agradeço, Deus, por não nascer samaritano. De tanto que era terrível essa hostilidade entre eles. E aí, veja que Jesus disse que os seus seguidores, lá no capítulo 1, verso 8, deveriam não pregar só em Jerusalém, mas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então presta atenção, o Senhor Jesus estava dizendo: pregue aqui para os judeus, pregue para os samaritanos e preguem para os confins, os gentios. Quem está entendendo, diga amém. Aí veja bem, Filipe então começa a falar de Cristo em uma cidade samaritana. E aí a Bíblia vai mostrar que muitos creram e foram batizados. E quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, eles enviaram 2 deles, Pedro e João, para investigar. Como assim? O evangelista Filipe pregou para os samaritanos, e os samaritanos se converteram? Sim. E eles vão lá para investigar. E assim que eles chegaram, eles descobriram, não sabendo como, que os samaritanos haviam recebido o evangelho e o batismo, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Por quê? Quando foi pregado lá em Jerusalém, após a pregação, ou antes, melhor dizendo, da pregação de Pedro, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, pregaram com aquela ousadia, as pessoas que aceitaram também foram recebendo o batismo com o Espírito Santo, e assim a igreja ia crescendo, as pessoas iam se convertendo, sendo batizadas, tanto nas águas como também com o Espírito Santo. Só que aqui, em Samaria, as pessoas não haviam recebido o Espírito Santo. E aí então os apóstolos que vieram investigar, olhando para aquela situação, como assim? Eles se converteram, foram batizados nas águas, mas não foi batizado com o Espírito Santo? Imporam as mãos sobre os samaritanos. E quando eles imporam as mãos sobre os samaritanos, eles receberam o Espírito Santo. E aí Lucas então vai interpretar essa experiência, dividindo aqui em 2 pontos essa questão dessa experiência dos samaritanos. E ele vai considerar talvez aqui como normal ou anormal. Aí vocês vão prestando atenção para a gente julgar como é que seria isso, porque as opiniões divergem. E aí a gente vai ver que, de acordo com alguns cristãos, a experiência cristã ela acontece em 2 etapas, ou seja, o batismo acompanhado da confirmação episcopal, ou a restauração acompanhada pelo batismo com o Espírito Santo, como uma segunda e subsequente experiência. Então confirmou-se a fé, batizou-se nas águas, batizado com o Espírito Santo, mais ou menos era a ideia que se acontecia. E aí a gente vai ver que também existem outros cristãos que acreditavam o seguinte, que a experiência com Cristo acontece de uma só vez, incluindo o arrependimento, a fé, o novo nascimento, o batismo e o dom do Espírito Santo. E se a gente olhar para as 2 questões, se isso estivesse correto como eles pensavam, então a experiência samaritana dividida em 2 etapas
não foi uma coisa normal, foi uma coisa anormal. Mas você sabe por que isso aconteceu? A gente vai perceber que eles não se davam muito bem. A questão era essa. E então por que aconteceu dessa forma? Por que os samaritanos não receberam o Espírito Santo logo no momento em que eles creram? E a gente vai ver que a explicação mais simples para esse atraso é que aquela era a primeira vez em que o evangelho estava sendo pregado fora de Jerusalém e dentro do território dos samaritanos. Daí a gente vai ver a importância de Lucas registrar aqui esse incidente e esclarecer para nós que aquele era um momento crucial, porque a antiga rixa entre judeus e samaritanos poderia talvez continuar dentro da igreja. E Deus, Jesus aí, por uma providência deliberada, ele deteve o Espírito Santo logo no primeiro momento que Filipe foi pregar, para que os discípulos judeus descessem até Samaria e impôsse as mãos sobre os irmãos samaritanos e eles recebessem o Espírito Santo. Com isto, cai-se um muro de separação de mais ou menos 1000 anos entre os judeus e samaritanos, dos convertidos, claro, de que agora eles não são mais inimigos, são irmãos. Receberam também o Espírito Santo. E Jesus precisava fazer com que os discípulos, os líderes da igreja, Pedro e João, viessem até eles, para que esse muro fosse jogado por terra. Quem está entendendo, diga amém. E aí tem um outro episódio de Filipe, lá em Atos capítulo 8, verso 35, que vai falar assim: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Esse aqui é um episódio em que essa história ela é às vezes bastante conhecida, portanto não tem assim uma necessidade da gente mencionar alguns detalhes, mas a gente vai ver que Filipe recebeu uma nova incumbência, e agora ele vai deixar Samaria, e ele está indo agora para o sul, fora de Jerusalém, para a estrada deserta que levava ao Egito, e providencialmente, quer dizer, por plano de Deus, ele encontrou um oficial etíope, que devia ser um judeu, segundo aqui mais ou menos o contexto, pois ele estava retornando com a sua carruagem de uma festa das festas anuais em Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que ele lia o livro de Isaías, partindo de Isaías capítulo 53, e Filipe começa a anunciar as boas novas para ele, a partir do que ele estava lendo, e Filipe começa a pregar para ele. E engraçado que Lucas, deliberadamente aqui, ele reúne 2 exemplos do trabalho de evangelismo aqui, para quem gosta de fazer evangelismo aí, vai aprendendo aqui com esse texto de Filipe, que aqui ele está fazendo uma missão, um evangelismo, e olha como é que ele faz o evangelismo. A gente vai ver que a semelhança entre eles aqui são óbvias, mas nós vamos ver que vamos tirar algumas lições das diferenças, especialmente em relação às pessoas evangelizadas e os métodos empregados aqui por Filipe, porque nós começamos com as pessoas sendo evangelizadas lá em Samaria, né? Os samaritanos, ele era um povo misturado, né? Metade judeu, metade gentil e asiáticos, enquanto que o etíope, ele devia ser um negro africano, judeu por nascimento, ou convertido ao judaísmo. E aí, quanto à posição social, a gente vai ver que Samaria, ou samaritano, eles eram cidadãos comuns, enquanto que o etíope, ele era um oficial, que era oficial da rainha de Candace, né? A serviço da rainha. E aí isso
também nos leva à questão da religião. Os samaritanos reverenciavam Moisés, mas eles rejeitavam os profetas. Enquanto que o etíope, ele tinha uma forte ligação aqui com o judaísmo, e ele estava lendo um dos muitos profetas que os samaritanos rejeitavam. E apesar aqui, no contexto das diferenças de raça, de classe social, de crença religiosa, Filipe apresentou as mesmas boas novas de Jesus para ambos. Só que para os samaritanos, ele vai fazer um evangelismo de massa, que é de uma forma. Mas para o etíope, ele vai fazer um evangelismo pessoal, que é sentar ao lado e conversar por longo tempo sobre a palavra. Então, para os samaritanos, ele preparou ali algo e tal, e começou a falar de Jesus para eles. Para o etíope, ele usa o gancho do que ele já estava lendo, para poder falar de Jesus para ele. Quem está entendendo? Então, às vezes, para uma plateia como essa, a gente traz algo preparado. Mas quando você vai pregar ou evangelizar uma pessoa no evangelismo pessoal, você precisa captar algo do que ela vai falar, ou do que ela está fazendo, para você pegar um gancho naquilo que a pessoa está falando, para poder introduzir a questão do evangelho na vida daquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, aqui está a ideia que é passado para nós aqui, sobre esse evangelismo de massa e o evangelismo pessoal. Agora vamos ao próximo relato que a Bíblia traz aqui em Atos capítulo 9, versículo 7, falando sobre essa missão que está saindo de Jerusalém, já passou por Samaria, está indo pela estrada do Egito, e agora nós vamos ver aqui uma conversão, que é a conversão de Saulo, que pode ser vista aqui como um modelo de conversão cristã para os dias de hoje, né? Mas somente se nós fizermos aqui uma separação das circunstâncias que aconteceu na vida de Paulo aqui, nós vamos ver que ele foi atingido por uma forte luz vinda do céu. Mais precisamente, ele teve ali um encontro pessoal com Jesus, e ele teve que se entregar. E o que se destaca na narrativa aqui é a graça soberana de Deus, porque Paulo não tomou essa decisão por Cristo, né? Para o jargão moderno, né? Aceite Jesus, vem aceitar Jesus. Não foi Paulo que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás de Paulo. Jesus é que vai ao encontro de Paulo. Jesus foi quem escolheu e consagrou ele. Então a gente vai ver que isso aqui é uma verdade inquestionável. E a narrativa de Lucas começa com uma referência a Saulo respirando ameaça de morte, lá no verso 1 do capítulo 9. Então provavelmente Lucas está escrevendo aqui ele como um animal feroz, selvagem, né? Ele não está nem um pouco disposto a levar em consideração as declarações de Cristo. A mente dele estava envenenada pelo preconceito, que poucos dias depois ele ia se tornar também uma pessoa dessa, que ele tinha preconceito, que a gente vai ver. Então a primeira questão aqui é que a graça de Deus não manifestou a Saulo de forma repentina, né? Não foi de repente. Veio uma luz do céu ao seu redor, mas a gente vai ver que isso não significa que aquela era a primeira vez que Cristo estava falando ali com Paulo. Aqui é só um clímax, porque como eu disse para vocês, lá atrás nós tivemos Saulo tendo outros encontros com o Evangelho. Então
capítulo 26, verso 14, vai dizer, Jesus dizendo, né? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Que Lucas está comparando aqui o Saulo a um novilho teimoso, né? Que Jesus, ele é o capataz que está usando um aguilhão para poder domá-lo. E aí a gente olhando para essa questão do aguilhão, do novilho teimoso, o que significa isso? Nós vamos perceber que representava aqui a consciência de Paulo, que Jesus já tinha falado algumas outras vezes com Paulo, através da sua ressurreição. Paulo já tinha ouvido falar que Cristo ressuscitou, e aquele negócio estava meio na mente dele. O testemunho de Estevão, a roupa de Estevão colocada nos pés de Saulo, né? E acima de tudo ele tinha dúvidas. As dúvidas faziam com que ele ficasse como que sendo um novilho, sendo aferroado a todo tempo. E ele estava em busca de resposta. E a segunda questão que nós vamos ver aqui sobre Paulo, que na conversão de Saulo, ela não foi compulsória, né? Cristo não apareceu para ele e transformou ele num robô e forçou ele a agir como deveria e se tornar um cristão de repente, como se estivesse em um transe, em uma hipnose. Não, a gente vai ver que ao contrário de tudo isso, Jesus perguntou para Saulo diretamente: por que você me persegue? E Saulo vai responder com duas outras perguntas: quem és tu, Senhor? E que devo fazer? Então veja que a resposta foi racional, consciente, foi livre. A conversão de Saulo, ela foi pela graça soberana de Deus. Foi Deus se manifestando a ele de forma gradual e mansa. Então nós vamos ver que a graça de Deus, irmão, ela não força a personalidade de ninguém a se converter, como muitos dizem, né, na marra. Deus não faz isso. Deus convence as pessoas. Deus convence as pessoas dos seus pecados. E aí a gente vai ver as consequências da conversão de Paulo, né? E vai ser muito interessante nessa questão, porque nós vamos ver que Paulo agora, depois de ter esse encontro com Jesus, ele vai ser primeiramente ali recebido por um homem que vai até a casa dele, que vai até onde ele estava, que era Ananias, né? A rua direita, onde ele estava naquela casa ali hospedado, e estava cego, né? Como diz a palavra de Deus. E ele vai chegar lá e vai pregar para Paulo, vai falar com Paulo, vai orar por Paulo. Paulo vai ser curado ali daquela situação. E aí depois nós vamos ver que Paulo começa a ser perseguido em Damasco, e ele vai sair correndo de Damasco, né? Fugindo de Damasco, vai para Jerusalém, e lá ele é recebido por Barnabé. Irmão, quem tem admiração por Paulo? Quem admira Paulo? Um grande apóstolo, né? Mas vocês já percebeu que algumas pessoas, meio que anônimas parece, que não aparecem muito, tiveram um papel fundamental na vida de alguma dessas grandes pessoas? Porque Ananias foi o primeiro a ir lá, depois que ele teve um encontro com Jesus. E depois, quando ele foge de Damasco para Jerusalém, quem recebe ele é Barnabé, porque os discípulos não queriam recebê-lo não. Irmão, os discípulos não queriam Paulo de jeito, porque Paulo era perseguidor da igreja. Como assim? Agora está falando que é crente. Ele está querendo infiltrar no meio nosso para poder matar a gente. Os discípulos, Pedro não queria receber ele, mas Barnabé fez a ponte. Barnabé muitas vezes não aparece nos palcos da vida, mas ele está nos bastidores, trabalhando com alguém, aconselhando alguém, para que essas pessoas estejam nos palcos firmes, pregando o evangelho de Jesus. Quem tem um Barnabé aí na sua vida? Que ele não aparece muito, mas ele é, né? Ele é decisivo.
na sua vida espiritual. Então, nós vamos ver que Barnabé vai cuidar do Paulo, do Saulo, né? E aí ele vai se tornar aí esse grande homem de Deus. E o último ponto que nós temos aqui é a questão de Cornélio, né? E na questão de Cornélio, irmão, é muito importante porque Pedro ainda não estava pregando aos gentios, mas Paulo já estava começando ali. E o Pedro, ele tinha um problema. Pedro, ele tinha um certo preconceito com os gentios. E aí, Deus vai falar para ele ir na casa de um gentil, né? Deus manda ele ir lá, para poder pregar para esse homem. E aí a Bíblia vai revelar, vai mostrar que o Pedro não queria muito, estava resistente a essa questão. E Deus usa aqui 4 golpes sucessivos aqui do martelo da revelação de Deus, que convenceu Pedro a ir lá pregar para esse homem. Primeiro, foi a visão que Deus deu para ele de um lençol que descia do céu, contendo animais puros e impuros, répteis, pássaro, enquanto que a voz de Deus dizia para Pedro: mata e come. E Pedro, sendo um judeu, falou: mas como eu vou comer esse negócio impuro? E Deus começa a falar para ele: como é que você pode chamar de impuro algo que eu santifiquei? O segundo foi a ordem divina para que ele acompanhasse, sem hesitação, 3 homens que tinham vindo da parte de Cornélio, embora esses homens eram gentios. E Pedro não era muito acostumado a andar com gentios. O terceiro foi a preparação divina quanto ao anjo que disse a Cornélio que mandasse buscar Pedro. Então Deus está operando aqui nos 2 sentidos, em Cornélio e em Pedro, arranjando aqui deliberadamente aqui esse encontro dos 2. E Deus está concedendo aqui aos 2, em dias sucessiais aqui, uma visão especial, independente e apropriada. E o quarto e o último golpe foi a ação divina. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo veio sobre os gentios. E este episódio, às vezes, muitas vezes chama a atenção, né? Do Pentecoste gentílico, que foi semelhante ao Pentecoste judaico lá, que havia ocorrido lá em Jerusalém. E Deus usou esses 4 golpes para derrubar o preconceito de Pedro com os gentios, mostrando que se Deus transforma e muda uma pessoa, nós não podemos tratar essa pessoa como era o seu passado. Tem que tratar ela conforme Deus transformou essa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus transforma as pessoas, irmãos. Se o Senhor Jesus tiver um encontro com você, sua vida vai mudar, seu casamento vai mudar, sua história vai mudar. O grande problema nosso, em todas as áreas da nossa vida, no casamento, no trabalho, na vida, em tudo, é falta de conversão genuína. Entendeu? Você está tendo problema? Você está tendo problema? Veja o que Jesus vai dizer sobre a questão do divórcio, quando ele é perguntado sobre isso. Por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus disse bem claro: no princípio não era assim, mas Moisés deu carta de divórcio por causa do coração, da dureza do coração de vocês, porque o coração é duro. E aí então as pessoas se tornam egoístas, pensando só em si, não pensa no outro, não tem humildade, e aí acontecem os problemas. Porque nós precisamos entender que o casamento não é apenas uma junção de 2 pessoas, de um homem e uma mulher,
questão de morarem juntos, não. O casamento, ele é uma aliança de propósito. Você e a sua esposa têm que estar no mesmo propósito, de um ajudar o outro, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, a ajudarem os seus filhos a andar no mesmo caminho, e entender que a sua maior missão nessa terra é conduzir a sua família até o céu. E para você fazer isso, você precisa ser humilde. Você precisa perder o orgulho. Deixa de ser orgulhoso, meu irmão. Deixa de ser orgulhosa, minha irmã. Deixa de pensar que só você tem razão. A Bíblia diz que depois da queda todos pecaram. Todos nós somos pecadores, somos fracos, somos falhos. Nós não somos o juiz entre um e o outro. Deus não nos colocou como juiz. Nós somos, como Deus criou o homem e a mulher, Ele disse que a mulher seria uma ajudadora do homem. E que o homem deveria estar na presença de Deus, trabalhar para manter essa família, guardar essa família, proteger essa família e ser o sacerdote do lar. Essa é a missão que cada um de nós temos que ter. Fascinado.